Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Ciências Ambientais em Casa, nosso sexto encontro. A palestra de hoje será com o professor Marcelo Zayat, que abordará o tema aplicação do conceito de biorefinaria às estações de tratamento biológico de águas residuais. O professor Marcelo é da Universidade de São Carlos, não é, professor? É a Universidade de São Paulo, campus de São Carlos. Isso, São Paulo, campus de São Carlos. Então, vou passar a palavra para o professor Marcelo, já agradecendo imensamente por ter aceito o nosso convite, presença aqui na sala virtual, e deixar que ele fale. Vou pedir a todos que desliguem seus microfones. Professor, o senhor quer apresentar alguma coisa? Isso, eu vou pôr o PowerPoint aqui. Deixa eu ver, eu vou compartilhar a tela, aí você me fala se está legal aqui. Tá aparecendo bem? Sim, está aparecendo, normalmente. Tá bom. Eu vou fechar o microfone e pedir a todos que mantenham o microfone desligado. No final da apresentação, quem quiser fazer as perguntas pode abrir o microfone, ou aqueles que quiserem fazer as perguntas pelo chat, eu vou transmitir as perguntas para o professor Marcelo. Muito obrigado, professora, a palavra é sua. Bom, César, muito obrigado pelo convite e agradeço muito o momento bem interessante aí para a gente discutir temas novos, né? Como você disse, para manter a cabeça ativa, né? Trabalhando e abrir aí perspectivas de novos trabalhos. Então, eu preparei aqui um tema, César, que é ligado ao que eu faço, né? Claro, é um tema que nós trabalhamos já desde 2001 aqui no nosso grupo, né, mas efetivamente nesse projeto nós estamos com o projeto desde 2015. Né? É um projeto temático financiado pela FAPESP que tem exatamente esse título, né, que está aqui na apresentação, e como eu não sei, o público não é muito especializado, né, geralmente são públicos diversos, eu vou fazer uma apresentação bem geral. Não vou fazer uma apresentação longa para que não fique pesado, e deixo para que a gente converse um pouco depois, um debate. Aí sim, quem quiser aprofundar em alguma coisa, quiser tirar alguma dúvida ou aprofundar em algum dos assuntos aqui, a gente pode discutir. Bom, então, essa aplicação do conceito de biorefinaria é algo bastante novo cientificamente, né, e principalmente as estações de tratamento de águas residuárias, o que nós temos chamado hoje de biorefinaria anaeróbia. Então, a estrutura da apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre o que é uma estação de tratamento de águas residuárias, peço desculpas aí para quem conhecer, mas eu acho que a gente tem que passar por isso, é importante, mesmo para quem já conhece, é importante a gente falar as bases, né, que regem aí uma estação de tratamento de águas residuárias, as bases conceituais científicas, né. Depois eu passarei para o conceito geral de biorefinaria, que na origem não está associado a tratamento de águas residuárias, ele está associado à biomassa em geral, e depois eu vou entrar propriamente no tema, que é como aliar aí o controle da poluição com a recuperação de matéria e energia, já aplicando o conceito de biorefinaria às estações de tratamento. E ao final vou dar um exemplo só de como a gente conduziu esse trabalho com uma das águas residuárias. Nós trabalhamos com várias águas residuárias, mas ao final vou falar um pouco das potencialidades e aplicações com uma água que para o estado de São Paulo é extremamente importante. Para o Brasil em geral, mas o estado de São Paulo particularmente é muito importante, que é a vinhaça de cana-de-açúcar. Né? Então, eu vou mostrar mais ou menos como a gente tem desenvolvido esses trabalhos e como a gente tende a integrar essa biorefinaria. E nesse caso é bem legal, que é uma biorefinaria dentro de outra, né? A biorefinaria da vinhaça dentro ou conjugada com a biorefinaria da cana-de-açúcar, tá bom? Bom, então, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre uma estação de tratamento de águas residuárias. Eu peguei aqui um fluxograma bem básico, né? Que a gente usa normalmente para tratamento de esgoto sanitário, que a gente divide, então, uma estação de tratamento em
4 etapas, basicamente, né? Uma preliminar, uma etapa primária, uma secundária e uma terciária. Geralmente, o coração do processo está no secundário, né? No que a gente chama de tratamento secundário, que ali estão os reatores, e que normalmente se usam bioreatores, reatores contendo micro-organismos para o tratamento dessas águas residuárias. Então, nossa matéria-prima aqui é a água residuária, e o nosso produto final é a água residuária tratada, né? Ou seja, todo esse aparato, todo esse conjunto de processos e operações unitárias, eles são concebidos e montados para que eu minimize ou mitigue o impacto ambiental que uma água residuária causaria no ambiente. E eu tenho, então, como produto final, uma água residuária que impacta menos o ambiente, por remoção de matéria orgânica, por remoção de nutrientes, por remoção de patogênicos, né? Bom, isso aqui é um fluxograma já de uma estação de tratamento mais específica, né? Isso aqui é da Sabesp, da Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo, uma estação típica de lodos ativados, que é a tecnologia que a Sabesp mais usa, com todas as operações unitárias e os processos envolvidos no tratamento de uma água residuária. Aqui já é uma foto de uma estação com essa tecnologia de lodos ativados. Essa é uma estação bem interessante, uma estação modelo, a estação do Brooklyn, em Nova York, que tem essa tecnologia de lodos ativados que eu mostrei da Sabesp agora há pouco, só para ilustrar, né? E aqui é a estação de tratamento da nossa cidade aqui de São Carlos, que já tem uma outra base. Ela não trabalha com reatores aeróbios, ela trabalha com anaeróbios. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Bom, o que me importa aqui nesse momento, que eu quero de conceito nesse momento da apresentação, é para que serve uma estação de tratamento de águas residuais. Eu fiz questão de elencar aqui 4 funções ou objetivos de uma estação e repetir, né? Remoção de matéria orgânica, remoção de nutrientes, remoção de compostos tóxicos, remoção de organismos patogênicos. Por que eu repeti remoção? Podia ter colocado uma vez só. Porque eu quero deixar bem claro que o objetivo com uma estação de tratamento de águas residuárias é remover algo da fase líquida. Eu quero remover alguma coisa da fase líquida que impactaria o meio e claro, quando eu tiro algo do meio líquido, eu estou mandando isso para o meio gasoso ou para o sólido. E eu vou ter que fazer um balanço ambiental depois e dizer que, por exemplo, tirar a matéria orgânica da fase líquida, mandar ela para a fase gasosa e fase sólida, impacta menos o ambiente do que se ela estivesse só na fase líquida. Então, a base de projeto, dimensionamento, operação de estações de tratamento de águas residuárias, sempre está envolvido, sempre está baseado na remoção de algo que está naquela água para mitigar o impacto ambiental. Bom, eu tenho 2 tecnologias básicas de tratamento biológico, o processo aeróbio e o processo anaeróbio, né? Então, no processo aeróbio, a gente faz a aeração do meio, então trabalha com micro-organismos aeróbios que respiram, né, tendo o oxigênio como oxidante ou como receptor final de elétrons na cadeia respiratória, e um processo anaeróbio, que nós temos outros compostos como receptor final de elétrons, não o oxigênio, por exemplo, o sulfato, por exemplo, o CO2, mas um metal ou processos fermentativos. Então, um processo com oxigênio sem, isso muda tudo, né, numa estação. Então, aqui está um balanço, mais ou menos, um balanço grosseiro de massa, feito com demanda química de oxigênio, né. Então, da DQO que entra no processo aeróbio, a maior parte dela sai como biomassa, micro-organismos que crescem, né, consumindo a matéria orgânica, e isso a gente chama de lodo biológico, né? E isso tem que ser disposto de alguma forma. É um resíduo, pode ser aproveitado, mas atualmente é um resíduo. No processo anaeróbio, nós já temos a maior fração da matéria orgânica convertida em biogás, né, que é o metano, CO2 e outros gases em menor quantidade, que são um problema às vezes, né, mas basicamente é metano e CO2. Então a gente vê aqui, olhando os 2 processos, ainda que grosseiramente como eu estou mostrando aqui, a gente já começa a ver potencialidades de aplicar o conceito de biorefinaria, mas que eu vou falar daqui a pouco, né? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o que é esse conceito de biorefinaria.
Como eu disse, ele não foi desenvolvido para águas residuárias, ele foi desenvolvido para biomassa, por exemplo, cana-de-açúcar, é uma biomassa, né? Então, a Associação Internacional de Energia, em 2008, definiu a biorrefinaria como o processamento sustentável da biomassa em largo espectro de produtos e energia comercializáveis. Essa é a primeira grande definição de biorrefinaria. Eu trouxe aqui uma outra definição, são várias definições que a gente acha na literatura, mas eu trouxe uma outra definição que eu gosto muito, a do Cherubini, de 2010, que ele define a biorrefinaria como rede de instalações que integram os processos de conversão da biomassa e equipamentos para produzir biocombustíveis, energia e produtos químicos a partir da biomassa. De onde vem esse conceito de biorrefinaria? Vem do conceito de refinaria de petróleo. Exatamente dali. Só que muda a matéria-prima. A refinaria de petróleo, a matéria-prima, obviamente, é o petróleo, e dali do petróleo se tira uma série de compostos. Então, o conceito de biorrefinaria é o mesmo. A gente tem como base, não o petróleo, mas uma biomassa renovável. Né? Então, seria aí uma fonte renovável. O desafio nosso na pesquisa principal, nosso desafio principal, é aplicar esse conceito que foi desenvolvido para biomassa, né, em estações de tratamento biológico de águas residuárias. Nessas estações que eu mostrei, tendo o processo aeróbio ou tendo o processo anaeróbio. No nosso caso específico, aqui do nosso projeto, nós temos como base o processo anaeróbio e eu vou mostrar por quê. A maioria dos grupos de pesquisa que trabalha com esse conceito de biorrefinaria usa o processo anaeróbio como base e não o aeróbio, embora alguns grupos tenham usado o aeróbio também, mas eu vou deixar mais claro depois. Esse é o nosso desafio de pesquisa. E depois eu vou falar também por que esse é um desafio de pesquisa, né? Bom, aqui está o processo anaeróbio. Isso aqui é um esquema simplificado do processo anaeróbio de conversão de matéria orgânica. Esse é um fluxograma apresentado por Harper e Pollard em 1986, que apresenta aqui na faixa de 9 a 10 passos metabólicos diferentes. Nós temos centenas de passos metabólicos, é bem simplificado. Então, nós saímos da matéria orgânica complexa, né, e chegamos até um produto final do que nós chamamos de biodigestão anaeróbia, que seria o biogás, o metano e o CO2. Se tudo isso aqui ocorrer de forma equilibrada, nós vamos sair da matéria orgânica complexa e chegar a metano e CO2. E por que isso aqui é usado como uma estação de tratamento? Porque eu pego a matéria orgânica que está no meio líquido e transformo essa matéria orgânica basicamente em metano e CO2, que são gases de baixa solubilidade, principalmente o metano de baixa solubilidade, e saem da fase líquida e vão para a fase gasosa. E biomassa, obviamente, micro-organismos que crescem ali. Então, nós temos dois produtos principais, o gasoso e o sólido. E, ao final, nós temos, então, um líquido com baixa concentração de matéria orgânica ou menor concentração de matéria orgânica. Cada passo desses aqui, que nós estamos vendo, é mediado por grupos de micro-organismos. Então, são vários grupos de micro-organismos em relações de sintrofismo e competição aqui. Isso que torna esse processo bastante complexo. Mas por que, então, nós estamos usando como base o processo anaeróbio? Porque nós olhamos para ele e vemos aqui muitas possibilidades de transformar um reator anaeróbio, que é onde ocorre esse processo anaeróbio, em uma unidade de biorrefinaria. Olha aqui, nós temos vários compostos orgânicos reduzidos, ácidos orgânicos, solventes produzidos, temos aqui o hidrogênio, e ao final temos o metano. Então nós temos uma série de produtos ou subprodutos ou produtos intermediários de grande interesse de obtenção. Então o processo anaeróbio ele é muito atrativo porque ele me dá uma diversidade de produtos que eu poderia tirar na biorrefinaria aplicada a uma estação de tratamento. Bom, então nessa nova concepção, né, de biorrefinaria, a minha água residuária, que eu mostrei lá no primeiro fluxograma, ela já não é mais uma água residuária, a gente já não considera mais uma água residuária, ela é uma matéria-prima do processo. E para o conceito de biorrefinaria, ela é a nossa biomassa, ela é a nossa cana-de-açúcar, né?
ou seja, a nossa água residuária vira a nossa biomassa no nosso conceito. E a estação de tratamento de águas residuárias, ela é aquela rede de instalações para geração de produtos e subprodutos de alto valor agregado, lá do querubim, né, que eu mostrei. Então, eu já não tenho mais um processo só de tratamento e de remoção. Eu transformo a minha estação de tratamento de águas residuárias em um processo produtivo, com o resíduo de outro processo. Esse é o nosso desafio e essa é a aplicação do conceito. Só para deixar isso bem claro para vocês, o que poderia acontecer, né, numa biorrefinaria. Então, eu mostrei lá a estação de tratamento de águas residuárias, né, que eu entro com a água residuária, eu tenho aqui a água residuária de novo como matéria-prima, olha, a única entrada no meu processo, e o meu produto principal é a água residuária tratada. Esse é meu produto principal. Bom, o que difere isso de uma estação normal? Difere pelas operações que eu coloco aqui no meio, de como eu vou montar esse meu esquema. Então, eu fiz aqui um esquema bem genérico, mas um pouco diversificado para ver o que a gente poderia fazer. Por exemplo, eu posso fazer aqui, no início, um reator acidogênico. O que é um reator acidogênico? É um reator que eu desbalancei, eu vou voltar um pouquinho, eu vou desbalancear esse processo anaeróbio aqui. Eu tenho que operar ele em condições desbalanceadas e ele não vai até metano. Então, são parâmetros e variáveis que nós usamos no processo, ainda em estudo, que nós fazemos com que esse reator opere só na primeira fase aqui, por exemplo, produzindo ácidos e liberando hidrogênio, por exemplo. Então, eu não opero ou projeto esse primeiro reator aqui para chegar a metano. Eu projeto ele para parar num passo intermediário na minha digestão anaeróbica. Então, aqui eu poderia, por exemplo, tirar o hidrogênio, né, que é um combustível. E esse hidrogênio pode ser usado em células a combustível, pode ser usado em processos industriais. E daqui na fase líquida, que está em azul, né, eu vou ter ainda ácidos orgânicos, né, e solventes. Olha aqui, no intermediário, eu tenho ácidos orgânicos e solventes. Né. O que eu posso fazer com esses ácidos orgânicos? O mais lógico, que é o mais comum, né, que se faz em tratamento, eu posso conduzir isso para um reator metanogênico, que vai completar o serviço. Né. Ele vai completar o processo anaeróbio e levar, então, até metano essa matéria orgânica agora que já está rica em ácidos orgânicos e solventes, principalmente ácidos orgânicos de cadeia curta, média e curta. Eu levo isso então a metano, e esse metano pode ser usado diretamente, né, para geração de energia, ou ele pode ser ainda processado para gerar o gás de síntese. Né? Esse gás de síntese tem aplicações industriais diversas, né? Por exemplo, para fazer um combustível líquido, como de metil-éter. Então, posso ter várias possibilidades. Bom, outra possibilidade é eu mandar isso aqui para um processo aeróbio, ou aeróbio intermitente, produzir bioplásticos. Os polihidroxialcanoatos, polihidroxibutiratos, em processos aeróbios. Ou eu posso mandar isso aqui para um processo de separação e enriquecer esses ácidos orgânicos. Né? Outra opção que não está aqui, eu posso pegar esses ácidos orgânicos e entrar em processos químicos de alongar a cadeia desses ácidos e ir para ácidos de alto valor agregado na indústria. Né? Então, nós temos várias possibilidades. Né? Então, aqui nós tiramos vários produtos, o que faz com que esse fluxograma não seja uma estação de tratamento de águas residuárias típica. Ela seja encarada como uma biorrefinaria. Ao final, nós temos uma série de produtos, como, por exemplo, hidrogênio, metano, ácidos orgânicos, bioplásticos, só exemplos, né? E, de quebra, né, mas que para a gente é o mais importante, para a gente que está na engenharia ambiental e trabalha com engenharia ambiental, nós temos uma água residuária tratada que vai minimizar o impacto ambiental dessa água residuária no ambiente. Então, é isso. Essa é uma ideia geral, um fluxograma genérico, porém, já dá uma ideia do que a gente pode fazer. Então, no nosso trabalho, a hipótese central é que uma estação de tratamento biológico, ela pode sim virar um processo industrial. Essa é a hipótese central do nosso trabalho.
O que nós chamamos de biotecnologia ambiental pode ser usada como uma biotecnologia industrial. Ou seja, a minha estação ela é produtora de coisas e não só removedora de coisas. Né? Essa é a hipótese central do nosso trabalho. Bom, muito bacana, muito legal, né? Tudo parece muito lógico, né? Mas nós temos, claro, muitos problemas para enfrentar. E aí, quais são os grandes problemas que nós temos? Por que que ainda isso não acontece? Por que que é uma pesquisa, que eu falei que nós estamos desde 2001, com esse projeto especificamente, desde 2015. Por que que tanta pesquisa assim? E por que tantos grupos no mundo trabalhando? Porque nós temos problemas sérios ainda com esse processo. Então, eu elenquei aqui os principais, são vários. Primeiro, é a complexidade das águas residuais. Uma biorefinaria da cana-de-açúcar, por exemplo, a matéria-prima é a cana, ou seja, o caldo de cana, com alto teor de sacarose para produzir etanol. Né? Então lá é muito comportadinho, né? O caldo de cana é bastante comportado. Eu sei o que é um caldo de cana. E a água residuária como matéria-prima? Né? É outra coisa, a água residuária varia. Ela é complexa, ela varia às vezes sazonalmente. Né? Então ela tem variação de características, de concentrações, de pH, por exemplo. Então ela não é uma matéria-prima comportada. Segundo, nós estamos trabalhando com águas residuárias, então nós estamos trabalhando com sobra de processo. Então nossas concentrações são baixas. Para quem é da área de engenharia ou trabalhou com cinética, reatores, né, vai entender que baixas concentrações é um problemão para um processo desse. Por que baixas concentrações? Baixas velocidades de conversão. Baixas velocidades de conversão leva, às vezes, a reatores monstruosos para poder converter minimamente a matéria orgânica. Esse é um problema, né? A dimensão dos nossos sistemas. Culturas microbianas mistas. Enquanto na biotecnologia industrial se trabalha com culturas puras, normalmente, ou enriquecidas, mas normalmente culturas puras, micro-organismos purificados, puros, ou culturas mais enriquecidas de um micro-organismo, não é possível fazer isso em biotecnologia ambiental. Nós trabalhamos com culturas microbianas mistas, que nós não temos total controle sobre elas e muitas vezes nem sabemos exatamente quais são os organismos que estão ali. Esse é outro desafio, outro problema. E, por fim, se eu tenho baixas concentrações de águas residuárias, baixas concentrações de matéria orgânica, eu tenho também baixas concentrações de produtos gerados. Como que eu separo esses produtos? Economicamente, como é que eu consigo viabilizar a separação de produtos em concentrações tão baixas como a gente obtém? Então, notem que eu listei 4, tá? Eu poderia listar 20 pontos críticos aqui, ou até mais. Nós temos vários problemas. E aí que começa a pesquisa. A pesquisa, a ciência, ela começa com a dúvida, com o problema e com as perguntas. E nós temos que resolver esses problemas. Aqui estão vários problemas que nós tentamos resolver nas nossas pesquisas. Então, eu vou mostrar para vocês, para finalizar aqui, uma aplicação que nós fizemos, o nosso grupo fez, só para vocês entenderem como a gente tem abordado esse tema. Mas a gente trabalha com vários tipos de águas residuárias, desde esgoto sanitário, né, passando por águas industriais das mais diversas indústrias, e eu estou usando a vinhaça como exemplo, porque a vinhaça no Brasil, ela é uma, eu vou chamar de água residuária, mas pela legislação ela não é uma água residuária, né, porque ela é disposta no solo, ela é classificada como resíduo sólido, mas ela é uma água, ela é um meio líquido, mas a vinhaça, ela é, no país, um grande problema ambiental. Embora não se diga isso claramente, né, a vinhaça é usada para fertigar a cana. Mas existem teses, várias teses e trabalhos publicados que mostram o grande impacto ambiental dessa fertigação. Então, a biotecnologia anaeróbia poderia ajudar a mitigar esse impacto sem perder o poder fertilizante da vinhaça e recuperando produtos de interesse dela ou novos combustíveis.
Então tá, aqui é o processo de geração da vinhaça, eu vou falar só dela, senão eu teria que falar de outras águas, e o que eu quero aqui nesse momento é mostrar para vocês como é que nós conduzimos a pesquisa, tá? Bom, só para ter uma ideia, né? Aqui tá os pontos de produção de etanol e açúcar no Brasil, né? Então está muito concentrado aqui na região sudeste, vejam aqui São Paulo, principalmente, Paraná e Minas, né? Tem um pouco em Goiás, um pouco no Mato Grosso do Sul, e olhem aqui chegando no Mato Grosso, né? Algumas usinas aqui no Mato Grosso. E no Nordeste, né? Historicamente, né? Na região Nordeste, nós temos aí. Então, nós temos uma produção muito concentrada, 87% aqui, né? No Centro-Sul, né? Sudeste, Centro para o Sul, e um pouco no Nordeste e aqui um pouco mais no Centro-Oeste. Mas é muito concentrado. Isso aqui é muito importante para a gente no conceito de biorrefinaria, porque nós temos muitas usinas concentradas numa determinada região. Bom, só para terem uma ideia, na safra 2017-2018, a gente sempre fala 17-18, 18-19, né, porque há um desencontro da safra aqui do Sudeste com a safra do Nordeste, mas foi produzido nessa safra aqui 26 bilhões de litros de etanol, 36 bilhões de toneladas de açúcar. Isso varia bastante, tá? Quem modula a produção aqui é o preço do açúcar internacional. Tá? Quem modula se vai produzir mais etanol ou mais açúcar é o preço do açúcar. E a vinhaça, então, é gerada desse processo. Geralmente são gerados 10 a 15 litros de vinhaça por litro de etanol. Então, para nós da engenharia ambiental, nós dizemos que isso aqui é uma usina produtora de vinhaça, né? Para o produtor, é uma usina produtora de etanol e açúcar. Para nós, é uma usina produtora de vinhaça. Né? Nós temos aqui uma geração de 300 aproximado, chega até mais, 300 bilhões de litros por safra de vinhaça, que volta para o solo. Né? Bom, num primeiro momento, nós fizemos estudos para ver o potencial que a gente teria com essa vinhaça de produzir, por exemplo, metano, só metano. Naquele processo anaeróbico que nós vimos, só produzir metano naquele processo. Então, nós fizemos balanços, isso aqui foi feito em 2014, quando a gente quis convencer a comunidade científica e também os produtores, e convencer a comunidade, nós mesmos, né, que estávamos ali, de que tinha algum sentido em transformar essa vinhaça em algum produto de valor, como por exemplo o metano, que é o caso aqui. Olha que interessante, esse estudo foi feito para uma usina pequena, com 2 milhões de toneladas de cana por safra. Só para vocês terem uma ideia, a usina que nós coletamos a vinhaça para os nossos estudos trabalha com 8 a 10 milhões de toneladas de cana por safra. Nós pegamos aqui 2 milhões, uma usina bem pequena que moe 2 milhões de toneladas por safra. A gente conseguiria, com isso, só para fazer uma conta que faça sentido, né, para a gente conseguiria, com a energia obtida da vinhaça por metano, abastecer uma cidade de 130 mil habitantes durante a safra. É isso, só para fazer um número. Não que a gente faria energia elétrica para a cidade, mas é só para ter uma ideia. Ou seja, a gente teria uma geração de aproximadamente 14 kWh por tonelada de cana. Isso é bastante interessante. Bom, feito isso, né, nós fizemos uma estimativa de se toda a vinhaça do Brasil, toda a vinhaça produzida no Brasil, fosse transformada em biogás, né, convertida em biogás, sem perder o poder fertilizante, né, sem perder, ela pode voltar depois para o campo, sem impactar, porque a matéria orgânica foi removida, e é o grande problema dela é a matéria orgânica, e o principal poder fertilizante dela está no potássio, e o potássio não acontece nada com ele no processo anaeróbio. Bom, se a gente pegasse toda a vinhaça do país e fizesse uma digestão anaeróbia, a gente teria uma nova usina de Marimbondo. Só vocês terem uma ideia, a usina de Marimbondo é a segunda usina do complexo de Furnas, do sistema Furnas. É a segunda usina. Ou seja, a gente ganharia uma usina hidrelétrica no Brasil, só instalando biodigestão anaeróbia numa usina. Então, daí a gente começou, se convenceu que era viável, só pelo metano,
e começou os estudos. E aí nós temos vários estudos, né? Os primeiros é possível fazer um reator acidogênico, produzir hidrogênio? Lembra daquele meu esqueminha? Deixa eu voltar lá rapidamente. Ô César, vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, perfeitamente. É que é difícil, às vezes estou falando, falei, nossa, será que eu estou falando sozinho? As câmeras estão desligadas, é verdade, a gente fica meio... Fica perdido aqui, mas vamos lá. Então, ó, voltei aqui no esquema, ó, esse primeiro reator é um reator acidogênico, né? Então, a primeira coisa que a gente quis ver é se era possível fazer um reator acidogênico com a vinhaça. Então, nós fizemos alguns estudos, eu estou colocando aqui uns exemplos só, né, de potencialidade energética e se compensava, né, produzir hidrogênio a partir da vinhaça. Então, a gente começou pelo acidogênio. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou mostrando aqui, né, com essas publicações? Que nós não fomos lá e pusemos a vinhaça naquele conceito global de biorrefinaria que eu disse para vocês. Nós começamos a estudar processo por processo. Pra vocês terem uma ideia, esse estudo aqui é uma tese, né? Então é muito longo o processo de estudo. Então, aqui nós começamos a estudar o reator acidogênico. É possível? Sim, é possível. Então vamos avançar um pouquinho mais. Então agora vamos acoplar o reator acidogênico no reator metanogênico, que é outra tese. Já é outro trabalho que foi feito, quando foi tese de doutorado. Então, gerou essas publicações. Então, aí nós vimos, opa, dá para fazer ali aquela conjugação do reator acidogênico e reator metanogênico. Então, agora, como é que a gente vai inserir isso no conceito de biorrefinaria? Então, aí nós começamos a pensar, vamos aumentar a escala. Então, vem os estudos de aumento de escala, de como a gente podia usar essa energia gerada ali. Notem que eu estou trabalhando com a vinhaça. Esses estudos, o primeiro foi publicado em 2014, né? O primeiro artigo foi publicado em 2014. Isso quer dizer que o nosso estudo com a vinhaça começou para valer em 2012, né? De 11 para 12. A primeira produção vem em 2014 e nós estamos hoje em 2020, né, tentando montar esse sistema. O que eu estou querendo mostrar com isso é que na pesquisa eu não vou chegar lá e vou montar minha refinaria de vinhaça, né? Eu vou estudar processo por processo. E ao final eu vou ver se faz sentido montar aquela biorrefinaria. Então aqui nós fizemos já os estudos de aumento de escala, de como eu vou aplicar o metano, como eu vou aplicar o hidrogênio, também se os ácidos orgânicos ali têm valor agregado, se compensa mais produzir ácido orgânico, ou se compensa mais produzir metano, ou se compensa mais produzir bioplástico. Nós temos trabalho com produção de bioplástico também da vinhaça. E aí nós começamos a fazer os balanços ambientais e econômicos. Né? E ao fim, né, nós chegamos com uma proposta, só para vocês terem uma ideia, isso é um exemplo do ponto que nós estamos hoje, né? Isso é baseado nesse último trabalho aqui, que eu estou apresentando. Como é que eu acoplaria a minha biorrefinaria de tratamento, a minha biorrefinaria anaeróbia, que é o objeto do meu trabalho, na biorrefinaria da cana. Então tá aqui, ó, o vermelho é a vinhaça, né? A vinhaça normalmente ela é lançada no solo diretamente, então é essa... Vocês estão vendo meu cursor aqui, César, ou não? Eu não sei se vocês veem meu cursor. Vemos sim, como se você estivesse usando um laser pointer. Tá dando para ver, né? Durante toda a apresentação, onde você passou o cursor, a gente consegue acompanhar. Legal, tá ótimo. Então aqui, olha, nós temos a vinhaça como ela é feita hoje, ela é jogada no solo, né? Jogada na cana de açúcar, na plantação de cana. Então nós temos aí uma sobrecarga orgânica, emissão de sulfeto e perda de energia. Então o que nós fizemos aqui? Acoplamos a biodigestão. Então aqui já é uma biorrefinaria, né, que nós chamamos aqui de biorrefinaria anexa. Anexa porque ela produz etanol e produz açúcar. Tem as autônomas que só produzem etanol, né? Então ela produz. O que a biorrefinaria anexa produz? Etanol, eletricidade, né, que é o que os produtos. Então ela tem açúcar, etanol e eletricidade. Quando eu acoplo
a minha biorrefinaria da vinhaça, a minha biorrefinaria anaeróbia de biodigestão da vinhaça, eu ganho um novo produto, que é o biogás, né? Que pode ser um biogás rico em metano ou rico em metano e hidrogênio, que a gente chama de biohydrogênio, né? Que é uma mistura do metano com o hidrogênio que melhora ali a combustão, né? E podemos, então, gerar mais eletricidade, energia térmica aqui. E aí nós temos uma reduzida carga orgânica, recuperação energética, recuperação de enxofre, uma coisa que eu não falei, como a vinhaça tem muito sulfato, nessa biodigestão eu posso recuperar o enxofre e esse enxofre pode ir para a plantação também, de forma mais racional, não jogando junto com a vinhaça, e ainda assim a vinhaça continua sendo um bom fertilizante e ela vai ser usada para fertilização sem grandes impactos ambientais. Tá? Então, o que nós fizemos aqui foi acoplar uma biorrefinaria dentro de outra biorrefinaria. Por isso que eu gosto de dar esse exemplo, porque a gente já está num ponto de fazer isso. Com outras águas residuárias, nós não estamos ainda nesse ponto. Então, notem que essa ideia vem nossa lá de 2001. Eu falei que nós começamos a trabalhar efetivamente com esse projeto nosso em 2015, mas com a vinhaça em 2011, 12. E eu estou em 2020 falando para vocês que eu consegui agora chegar a uma ideia de concepção. Olha como é demorada a pesquisa científica, né? Então, só para dar essa ideia do caminho que a gente percorre, né? Então, quem for trabalhar nessa área vai ter que trabalhar passo a passo, processo a processo. Ele não vai abraçar a biorrefinaria. Ele vai trabalhar com pedaços dela para depois, ao final, nós juntarmos isso. Esse trabalho aqui está juntando pelo menos o que está aqui nesse fluxograma bem resumido, nós estamos juntando pelo menos 5 ou 6 trabalhos, entre teses de doutorado, tem uma iniciação científica aqui, são 7 trabalhos envolvidos nisso aqui, que são pedaços que foram juntados aqui nessa biorrefinaria, só para a gente ter uma ideia de como isso se processou. Tá? Bom, pessoal, é isso, né, que eu gostaria de passar para vocês. A gente pode discutir mais profundamente ou de forma mais geral o conceito. Só ao final tem que agradecer, obviamente, estar aqui no Centro FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que nos dá os principais recursos aqui, mas também, obviamente, a CAPES e o CNPq, que principalmente nos dão as bolsas, né, de iniciação, de mestrado, de doutorado e de pós-doutorado do nosso grupo de pesquisa para que tudo isso seja feito. Né? Então, mais uma vez, eu agradeço, né, o convite, César, é um prazer estar aqui, um prazer apresentar para vocês esse nosso trabalho, né, e espero que todas e todos estejam bem, né, nesse momento, aí vamos usar para aprender um pouquinho, né. Obrigado, professor Marcelo, agradeço mais uma vez pela apresentação, por ter aceito o convite. Uma das coisas que me chamou a atenção é que eu acho que é importante a gente comentar aqui no pessoal é que você falou que cada aluno de mestrado e doutorado desenvolveu um pedaço daquele trabalho, né? Na verdade, se a gente for botar a outros olhos, cada profissional de ciências ambientais conseguiria fazer conseguiria não, né? Teria um emprego, teria uma atividade dentro de um projeto desse, não é? Posso colocar isso como um tópico? Posso colocar isso como uma possibilidade? E não só teria uma participação, teria uma visão diferente, isso que é muito legal. Porque o pessoal que trabalhou ali, olha, eu tive só das formações básicas. O nosso programa é um programa de Ciências da Engenharia Ambiental, né, de pós-graduação. E o nosso curso de graduação é Engenharia Ambiental. Mas o pessoal que vem do programa tem diversas formações. Então, contribuíram para aquele trabalho engenheiros ambientais, né, químicos, biólogos, né, que estão envolvidos ali, naquele trabalho. Engenheiros químicos, tem várias formações envolvidas. E cada uma vem com um olhar. Cada uma vem com um olhar. Então, dentro das ciências ambientais, ou dentro da engenharia ambiental, ou dentro de todas as matérias que envolvem, né, das formações que envolvem a questão ambiental, cada um vem só com uma contribuição da sua formação, mas vem basicamente com uma visão diferente do processo.
Isso é extremamente importante. E na área ambiental, César, é isso, não tem como a gente trabalhar com uma formação só. Impossível. É obrigatório que a gente trabalhe com as diversas formações e com as diversas habilidades, né, dos nossos pesquisadores. É isso mesmo. Isso é importantíssimo, porque como esses cursos de ciências ambientais são relativamente novos, né? Eu acho que no Brasil a gente só tem, por exemplo, bacharelado em ciências ambientais, só tem 7 ou 8 cursos nacionais, vamos dizer assim. Então, os alunos saem com medo de qual vai ser o futuro deles, e ver um trabalho assim orienta eles em como as incríveis possibilidades que existem, né? Só buscar aquilo que cabe, a área de atuação que ele tem maior afinidade, mas há possibilidades inúmeras de trabalho. Trabalhos importantes, porque além de atuar, além de você produzir diminuir os impactos ambientais desses subprodutos que deixam de existir, você ainda produz coisas que podem contribuir ativamente para a cidade, né? Por exemplo, produzir energia que poderia ser distribuída a nível de uma cidade. É possível, professor? É possível. Por exemplo, a gente consegue como você falou, as concentrações do uso das águas residuais é pequeno, mas se há possibilidade de se produzir uma quantidade suficiente de energia, é possível fazer distribuição, ou de metano, é possível fazer distribuição a nível de um município? Sim, já tem experiências nesse sentido. Uma experiência muito interessante em Santiago do Chile. Eles têm um tratamento aeróbio da água residuária, só que o lodo, aquele lodo, né, biológico que sobra, eles fazem a digestão anaeróbia do lodo, que aí a concentração é alta. E essa digestão anaeróbia do lodo produz o metano, e eles fazem o abastecimento de um distrito industrial em Santiago, da energia do metano. Porque você tem hoje no Brasil, já é possível, no estado de São Paulo já tem uma normativa de biometano, que é o quanto você tem que ter, chegar a 96% de metano para lançar esse biometano na rede de gás natural. Então, se você tiver o metano que sai do reator, ele for tratado, porque ele precisa ser limpo, e tratado, enriquecido, eu posso lançar esse biometano na rede de gás natural. E aí ele pode se somar a essa rede. Ou pode fazer uma rede própria, né, desse metano, como eles fizeram lá no Chile. Então tem casos assim já. Algumas perguntas aqui, professor. Flávio Abreu perguntou se os custos desse processo são muito altos. São. Aí que tá. Essa é uma pergunta fundamental. Tá? Vamos lá. Todo mundo pergunta, por exemplo, da vinhaça. Hoje, um usineiro chega e fala: quanto eu pagaria para pôr a biodigestão anaeróbia na minha usina? Então, esse não é uma função da universidade nesse momento. Nós estamos aqui na bancada, na ciência, mas nós tivemos que fazer essa conta. Nós tivemos que fazer. Então, nós tivemos que fazer um aumento de escala, fazer essa conta. E quando a gente faz a conta e a gente coloca na economia clássica, normal, a gente mostra que muitas vezes é vantajoso, mas não aporta muito recurso. O cara já produz açúcar, já produz etanol. O cenário base dele é jogar vinhaça no solo. O que compete com isso? Né? É desleal, né? Quando eu tenho um cenário base que é jogar vinhaça no solo, qualquer processamento da vinhaça que eu faça, eu vou ter um problema econômico ali, mesmo que eu possa usar o metano depois e tudo mais. A gente vê que empata muitas vezes. Aí ele fala, empata? Continuo jogando no solo. Por que eu estou falando que é importante a gente pensar nisso? Porque, na verdade, a gente já tem que pensar no balanço ambiental. Então, eu acredito que essas coisas se viabilizam quando a gente sai dessa economia clássica de taxa interna de retorno, valor presente líquido, do sistema como ele é, e começa a pensar também numa economia, a economia ecológica, numa economia, né, mais ampla, e fazer, além do balanço econômico, fazer o balanço ambiental.
Então, muita gente me pergunta, você acredita que um dia o pessoal vai aplicar a biodigestão da vinhaça? Tem algumas usinas já aplicando em pequena escala, mas eu digo, bom, eu acredito quando alguém chegar e falar assim, olha, para de jogar vinhaça desse jeito, porque ambientalmente isso aí afeta. Né? Porque se eles considerarem que a vinhaça jogada no solo é algo ambientalmente aceitável, economicamente eu não vou ter como disputar com isso, de forma alguma. É a mesma coisa de eu falar para vocês que se aceita jogar esgoto no rio. Não que não jogue, mas a legislação brasileira não aceita jogar esgoto no rio. Mas vamos dizer que a legislação brasileira permitisse. Pode jogar esgoto à vontade no rio. Aí eu falo, não, pessoal, vamos tratar o esgoto para gerar biogás. O cenário base meu é jogar esgoto no rio. É muito mais fácil pegar e jogar esgoto no rio do que processar esse esgoto numa unidade industrial. Né? Então, o balanço que tem que ser feito, ele é econômico, sim, mas ele tem que ser conjugado com o balanço ambiental, claramente. Senão, ele não se viabiliza, não. Né? Não, não é viável. Mas aí nós temos ainda gargalos tecnológicos, tá? Eu não diria que é só uma questão de ver a avaliação, será que compensa pôr essa biorefinaria numa usina? Não, nós temos ainda gargalos tecnológicos. Nós temos problema de pH da vinhaça, nós temos problema do H2S que é corrosivo, que é gerado, e é um problema, se não tirar esse H2S é problemático, é caro, e isso é um processo já viável, mas é muito caro. Então nós temos ainda gargalos tecnológicos que me impedem de dizer só dos gargalos econômicos, tá? Entendi. Ela fez uma segunda pergunta, mas eu acho que você já respondeu. É possível implementar o metano produzido é usado na própria extração ou é distribuído para a cidade? Eu acho que você já respondeu na primeira pergunta que eu fiz. Mas, por exemplo, tem a usina São Martinho aqui em Pradópolis, perto de Ribeirão Preto, eles têm uma unidade de tratamento da vinhaça para geração de gás. Isso foi feito na década de 80 para 90. Para a gente é uma base muito boa, porque tem 2 artigos publicados, um artigo deles muito bom, né, numa revista muito conceituada em 1992, então ali foi nossa base. Só que eles processam parte da vinhaça. A ideia deles era ampliar, mas eles ficaram naquele sistema pequeno, um reator de 5.000 metros cúbicos, que trata, eu imagino que nem 10% da vinhaça deles. Mas eles usam todo o biogás para secar a levedura, que é um produto deles. Né? Agora, eles podem usar o biogás também, por exemplo, na caldeira, para cogeração junto com o bagaço. E aí eles podem pôr biogás na caldeira, tirar bagaço da caldeira, para gerar, por exemplo, etanol de segunda geração, que é a partir do bagaço. Então, é uma infinidade de possibilidades ali. Na usina seria usar dentro. Eu imagino que numa usina dessa seria usar dentro. Né? A estação de tratamento de Franca, de esgoto da cidade de Franca, que é aeróbio e faz biodigestão anaeróbia de lodo, já tem uma estaçãozinha de metano para abastecer os carros da prefeitura de Franca. É viável economicamente? Provavelmente não ainda. Mas é uma estaçãozinha que está lá e abastece os carros da prefeitura da cidade. Já barateia um pouco o processo, né? Já tem uma entrada positiva, né? Positiva, exatamente. Se a estação se pagar, para a gente está legal. Tá muito bom. Aí tem outra pergunta. É possível implementar esse projeto para captar águas residuárias em empresas de mineração? Nossa! Olha, eu trabalho com águas residuárias de Minas, assim, já trabalhei com drenagem ácida de Minas, né, tem até uma tese do aluno que vai defender agora em julho, mas eu acho que não. Por quê? Porque elas são águas basicamente inorgânicas, né? Então nós temos que entrar com matéria orgânica para viabilizar a redução do sulfato e precipitação de metais. Então eu não vejo. Eu vejo sim uma possibilidade, vamos lá, não nesse escopo que eu mostrei, uma possibilidade de transformar uma drenagem ácida de Minas, sim, numa biorefinaria. Como? Por exemplo, eu tenho uma água com uma drenagem com alta concentração de sulfato, muitos metais, que é o típico de uma drenagem, e eu entro com processo biológico, mas eu tenho que adicionar matéria orgânica. Nós trabalhamos aqui adicionando etanol, então por isso que é bem mais complexo. Posso fazer a redução do sulfato, levar a sulfeto. Esse sulfeto vai precipitar
seletivamente os meus metais e eu recupero meus metais. Aí sim eu posso aplicar esse conceito. Pode ser. Eu estou falando pode ser porque é muito complexo. Tá? A gente tem muita dificuldade até nessa precipitação seletiva, na separação desses metais, de como obter isso. Mas pode sim. Né? Mas eu diria que é muito mais complicado. Mais uma pergunta. Onde os bioplásticos poderiam ser usados e em que possíveis aplicações? Toda de plástico, qualquer aplicação de plástico a gente vê hoje. O pós-doc que terminou agora com a gente, que fez biopolímero de vinhaça, ele fez um filme. Ele conseguiu extrair e fez um filme. Coisa belíssima. Já tem tecnologia. A tecnologia dos polihidroxalcanoatos butirados já existe. Já tem produtores no Brasil, inclusive. Né? Só que eles produzem a partir de matéria-prima, de biomassa, como caldo de cana. Né? Eles não produzem de águas residuárias. Qual é o problema? Por que não emplaca o bioplástico? Vamos voltar à mesma questão. Por que o bioplástico não emplaca? Porque ele não compete financeiramente com o plástico de petróleo. Porque quando a gente vai fazer o balanço, a gente faz só o balanço econômico. Quando é que o bioplástico vai ficar viável? Né? Também com restrições ambientais. Ou quando ele vier de água residuária. Então, sim, você pode fazer muitas coisas com os bioplásticos, sacola, pode moldar, né? Pode fazer plásticos rígidos, você pode fazer, depois usar em compósitos. Né? Tem várias aplicações para os bioplásticos. É muito interessante. Nos temas aeróbios, aí não é biorefinaria anaeróbia, tá? Na aeróbia, os chineses, eu fui num congresso uma vez que os chineses moldaram um bioplástico tirado dessas estações e distribuíram pecinhas moldadas, era uma rodinha lá que eles fizeram, não tinha função nenhuma, mas era só para mostrar que eles fizeram um plástico moldado e distribuíram para os participantes para mostrar que eles poderiam fazer aquilo. Né? Então, é viável, é possível sim. É mais a gente começar a fechar os balanços econômicos e ambientais e começar a mudar a nossa mentalidade nos balanços econômicos. Aí ele se viabiliza. Exatamente. Recursos poderíamos ter. Eu acho que é uma questão de organização de ideias. Tecnologia a gente acaba tendo porque brasileiros, nós somos muito criativos e quando você escuta uma apresentação dessa, você percebe que existe muita possibilidade de desenvolvimento, é que nós não somos tão bem, como posso dizer, nós não recebemos o incentivo que deveríamos para produzir mais. Com certeza. Mais uma pergunta, professor. O Blitz Afinco. O nome é Pedro, tá? Ele está usando esse login Blitz aí, mas o nome dele é Pedro. Ele gostaria de saber se você poderia dizer se existe alguma estação de tratamento de águas residuárias que produz algum dos produtos citados no estado do Rio de Janeiro. Se você conhece alguma aqui no Rio de Janeiro. No Rio tem estações anaeróbias, né, que produzem metano. Eu não sei de água residuária. Com resíduos sólidos, com certeza. Tem na Federal do Rio, tem a usina verde, que eles falam, mas com resíduos sólidos, não com águas residuárias. Não sei, eu poderia buscar, eu não conheço no estado do Rio algum lugar que tenha já uso. Olha, na verdade, do que eu mostrei aqui, não tem lugar nenhum. Né? O que a gente vê é metano. Muitas vezes usar metano, né? Mas é raro também. São exemplos raros. Eu não conheço no Rio, mas se você perguntar no Brasil também, eu vou ter muita dificuldade de falar. Eu citei Franca, que é uma estaçãozinha experimental de biogás, né? Eu fui lá para o Chile, para citar exemplo, né? Eu não tenho muito, mesmo porque para esgoto sanitário, que é o que a gente tem mais, as estações anaeróbias, nem sempre viabiliza muito usar o biogás, né? A pressão dele, tem que limpar, fica caro limpar. Então, o que eles fazem é queimar. Eles queimam um flare, né, esse biogás para não ficar lançando metano na atmosfera. Mas não é só no Rio, não. Eu teria dificuldade de falar no Brasil todo sobre algum exemplo desse. É que é muito novo, né? Só para vocês terem uma ideia, o primeiro trabalho de biorefinaria de águas residuárias, né, conceituado como tal, é um artigo do México, do professor Héctor Porrivaraldo, que é um cara meio malucão, no bom sentido, né, no ótimo sentido, eu diria. O Héctor, ele é um maluco, ele gosta de inovar.
Então ele lançou lá em 2014 essa ideia, né? É o primeiro artigo que tem. Então é muito novo, 2014 eu estou falando. Cientificamente isso é muito novo, então não se espera que aplique. No Brasil a gente não tem tratamento de esgoto. No Brasil a gente não tem rede de esgoto, né? Isso é o pior, né? Isso, às vezes eu tenho que conversar com os alunos sobre isso, muito. Mas vocês estão estudando de recuperar no Brasil, a gente não tem nem rede de esgoto, nem tratamento. Aí eu tenho que explicar o seguinte, falo, ó, pessoal, não é por falta de tecnologia que nós não temos, né? Esse não é um papel só da universidade. O que a universidade já podia fazer, nesse caso, por exemplo, tratamento de esgoto, ela fez, né? Ela fez aí no Rio mesmo, o programa lá da COP, né, tem trabalhos maravilhosos nessa área, né, de tratamento. Então a gente tem coisa para caramba, a universidade contribuiu muito para isso. Então a gente não ter rede de esgoto, não ter tratamento, é um problema muito mais financeiro, político, prioridades e tudo mais. Governamental. Isso, e aí quando a gente fala, você está trabalhando em recuperar ácidos orgânicos e nós nem tratamos esgoto, mas a pesquisa tem que evoluir, né? A tecnologia está ali, né? A gente tem que estudar isso. Então a gente está à frente, mas a gente olha para trás um pouquinho e dá uma dorzinha no coração mesmo, né? De falar, olha, né, mas olha, nós não temos nem tratamento de esgoto, como é que é isso, né? Criam essas ferramentas, né? Só precisa alguém nos ajudar a aplicá-las. Uma coisa o Pedro tinha perguntado de usina, eu não conheço nenhuma assim, também não nesse nível de tecnologia, mas em Campos nós tínhamos uma usina de cana-de-açúcar que, quando eu vim morar na cidade de Campos, eu ainda sentia aquele cheiro de vinhoto. Uhum. Hoje em dia já não se sente mais exatamente porque eles começaram, por lei não pode mais ser jogado fora, né? Então eles começaram a desenvolver pelo menos parte dessa refinaria de usar essa vinhaça para poder produzir etanol de segunda geração e fertilizante. Então, parte disso já tem acontecido, não sei qual é o tipo de fermentação que eles usam, qual é o processo, mas se reduziu de uns 5 anos para cá, aquele cheiro insuportável que ficava, exatamente pelo fato de eles estarem tratando o material de outra maneira e utilizando os subprodutos para a produção de fertilizante. Ou seja, a demanda gerou a obrigação barra oportunidade de se criar tecnologia ali. Acho que tudo depende também do incentivo para que isso aconteça. Isso. E é interessante, César, o incentivo. Bom, primeiro só falar, eu esqueci que no Rio é vinhoto, né? Eu percebi que eu vou conhecer aqui, chamam de vinhoto direto. A gente tem as parcerias aí com o pessoal da Federal, né, do Fundão, e é vinhoto. Eu hei de não lembrar disso. Não tem problema. Bom, no caso, o cheiro que você falou são os ácidos orgânicos, né? Porque o que acontece? A hora que você lança a vinhaça no solo, parte do processo no solo é aeróbio e depois é um processo anaeróbio. Então, aquilo que ocorre nos reatores ocorre no solo. Então, esse cheiro, porque a vinhaça é muito cheirosa. Não sei se já pegaram o vinhoto bruto saindo da torre de destilação. O vinhoto, na hora que sai da torre de destilação, cheira rapadura. É muito gostoso. O que a gente pega para o nosso laboratório, nós pegamos quente, ele sai a 90 graus, né? Nós pegamos e chega no nosso laboratório quente ainda, que a usina está a 90 quilômetros aqui do nosso laboratório. É muito gostoso. Tem gente que vai lá só para abrir os fatos para cheirar, é gostoso que cheira rapadura. Mas isso é efêmero, né? Porque a hora que você lança aquilo no solo, vira ácido na hora. E aí é ácido butírico, propiônico, né? São ácidos, o butírico é o chulé, né? Então, você vai sentir aquele cheiro. E uma coisa que eu queria dizer, César, que você falou que é bem interessante, o incentivo. O Mato Grosso do Sul já tem uma usina que está com uma unidade de tratamento da vinhaça em grande escala. Eles concentram a vinhaça e já estão tratando a vinhaça para geração de biogás em grande escala. Mas qual foi o incentivo no Mato Grosso do Sul? Vamos lá, econômico, ambiental? Não. Quando as usinas foram para o Mato Grosso do Sul,
Eles começaram a jogar a vinhaça no solo. O que aconteceu lá? Um dos impactos ambientais que ela provoca, dentre vários, né? Mas um que ela provoca é trazer aquela mosca do estábulo, chamada também de mosca do chifre. Ela promove, por algum motivo, eu não sei, não entendo nada disso, mas por algum motivo, ela promove que essa mosca se prolifere. E aí o que acontece? Qual é a principal atividade econômica do Mato Grosso do Sul? Pecuária. E aí o que aconteceu? Pegou a pecuária, porque essa mosca mata o gado. Nossa, aí obrigatoriamente eles têm que achar uma solução. Aí pegou. Ou seja, não foi ambiental no fundo, é ambiental, porque é um desbalanceamento ambiental, é um impacto ambiental, mas foi econômico, porque atingiu outra atividade que é muito forte no estado, mais forte do que a sucrocoleira, né? Mais antiga e mais forte, e aí quem interferiu no processo foi a Assembleia Legislativa. Olha que coisa. Aí os caras se movem, né? É um Enquanto incentivo bem incentivado, né? literalmente. Enquanto ele está emitindo metano, os óxidos de nitrogênio, problema nenhum, ninguém está vendo, pô, né? Não está afetando nenhuma atividade, olha que loucura, né? Mas é isso. Então lá já está se viabilizando. Então talvez a gente já está olhando com muito cuidado lá para o Mato Grosso do Sul, porque ali podem vir algumas ideias interessantes. Né? A empresa que está lá, ela é uma empresa de Minas, que montou o sistema para eles, mas que a sede dela hoje é no Rio. Ela está com sede no Rio de Janeiro, chama Metano a empresa. Se não me engano, a sede deles agora é no Rio. Muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Ninguém mandou mais nada aqui no chat? Acho que o pessoal já não, ou estão envergonhados, ou já perguntaram tudo. De qualquer maneira, queria agradecer mais uma vez, professor Marcelo, pela sua presença. Foi uma honra tê-lo aqui. A palestra foi muito boa. Eu digo por mim, porque eu tenho assistido essas palestras e cada assunto que é trazido tem me trazido mais conhecimento. É uma área que eu gosto muito, essa área de biotecnologia. Eu ministro uma disciplina na Universidade Optativa de Biotecnologia, e esse é um dos tópicos que a gente costuma tratar. Que legal. Eu sempre falo com os alunos que é uma área que está em franca ascensão. É algo que é necessário, cada vez mais necessário. Então, aquele aluno que sai dali com potencial de usar a biofermentação, de criar processos de biofermentação, poderia gerar grandes resultados e aplicabilidade comercial, industrial, e sua palestra vem mostrando isso. Então, para mim, foi muito bom participar da sua palestra, assistir a sua palestra, professor. Muito obrigado, César. Eu que agradeço a presença aí de todas e todos. Foi muito, muito legal a gente compartilhar esse conhecimento, né? Só para finalizar, eu tenho um orientado agora, meu primeiro orientado doutorado, que é formado em ciências ambientais. Ele é formado no Ceará e ele está fazendo um doutorado na área de gestão anaeróbia mesmo. E eu gostei muito da formação. Foi o primeiro contato que eu tive com alguém formado em ciências ambientais, né? Ele tem muito conceito, é impressionante a visão, por isso que eu estou falando que são as visões diferentes. E a gente brinca que ele é o principal pesquisador do nosso laboratório, porque o que você é formado? Eu sou cientista ambiental. Opa, já é um cientista de nascença, né? Já nasceu cientista, né? Ele não fala, eu sou bacharel em ciências ambientais, ele fala, eu sou cientista ambiental. E é muito legal porque ele trouxe para o grupo nosso uma visão muito diferente, muito, muito interessante, muito fundamentada. Eu gostei muito dessa formação. Então, acho que vocês aí que estão nas ciências ambientais, eu acho extremamente importante esse curso. Eu já achava antes, mas já conhecia, claro, de formação, mas a hora que a gente tem um contato com alguém que se formou, né, em ciências ambientais e vê como ela contribui, a visão dela de tudo, né, a visão do todo que ela traz, muito legal. Então, agradeço muito poder compartilhar o conhecimento com esses alunos e essas alunas, né, e que todos fiquem bem aí, nós vamos superar nós vamos superar esse vírus, vamos superar esse governo, vamos superar tudo isso que está aí,
e a gente vai voltar, o que eles dizem, um novo normal, né, César? Que o novo normal seja bem melhor, né? Isso vai passar de alguma maneira. Vai passar. Como sempre,